Trago hoje um assunto sério, mas enfim, qual assunto não é sério no Brasil de hoje, né? Em relação à perseguição. Me deparo aqui com um post no Twitter publicado pelo Ricardo Gomes. Ele é bem conhecido no Brasil, acho que é o vice-prefeito mais conhecido do Brasil. Não é a maior das capitais, mas com certeza é o vice-prefeito que todo mundo lembra. Ricardo Gomes é também um ex-professor universitário, mas dá aulas ainda em cursos online, é professor de vários cursos da Brasil Paralelo, um profundo conhecedor de história política, dá aulas sobre comunismo, socialismo, sobre história americana, fantástico, aliás, recomendo. E ele é muito atuante nas redes sociais e também em eventos públicos, ainda mais agora que tem o cargo de vice-prefeito. Já foi vereador lá em Porto Alegre, aliás, autor da Lei de Liberdade Econômica Municipal lá em Porto Alegre, um exemplo para o país, um liberal, defensor do empreendedorismo, da livre iniciativa, ou seja, ele incomoda a esquerda. Olha a informação que ele traz no Twitter, aqui publicado na noite desta quinta-feira. Informo que hoje compareci na Polícia Federal para prestar esclarecimentos em inquérito instaurado por representação do senhor presidente da República, Lula da Silva, contra mim. A representação decorre de um vídeo meu na sede da Assembleia Legislativa, no lançamento de uma frente parlamentar em que exerço minha liberdade de opinião e de expressão para fazer uma crítica ao sistema político e jurídico brasileiro. Fiquemos atentos na defesa da liberdade de expressão, sem a qual não há democracia. Esses aqui são os verdadeiros defensores da democracia. Esses aqui é que fazem enfrentamento à desinformação. E não aquela turminha do TSE lá que instala um centrinho integrado para fazer teatrinho de censura. Para fazer teatrinho como se fosse defesa de democracia e contra a desinformação, mas está censurando. O Ricardo Gomes exerceu o que ainda está escrito na Constituição, ainda não aboliram esses artigos da Constituição, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de opinião. Num evento público, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ele faz uma crítica ao governo brasileiro e ao judiciário pela forma como tem agido contra os brasileiros e a favor de injustiças e não de justiça. E não é que o presidente da República, que parece que não tem mais o que fazer da vida, vai lá e pede para a Polícia Federal abrir um inquérito e investigar o vice-prefeito de Porto Alegre e ele é convocado a depor? O que é isso? Você não pode mais falar o que você pensa no evento público, que o presidente da República vai colocar a policiazinha particular dele, que não é dele. O Flávio Dino dizia, a minha Polícia Federal, quando era ministro da Justiça e da Segurança Pública, a sua Polícia Federal, presidente Lula, não é. A Polícia Federal é uma instituição brasileira que está sendo atacada justamente por esses agentes públicos aí, irresponsáveis, comunistas, ditos declaradamente comunistas, tem orgulho de ser comunista, tem orgulho de ter colocado um ministro comunista no STF, né, Lula? Estão perseguindo, é o projeto de vingança em ação. Pois Ricardo Gomes foi lá prestar depoimento e deixou público aqui a indignação dele e devemos nós também propagar essa indignação. Liberdade de expressão ainda é um artigo da Constituição brasileira. Infelizmente não somos uma democracia de fato como são, por exemplo, os Estados Unidos, que colocam lá logo no início da Constituição liberdade de expressão, porque se você não tem a liberdade de expressar o seu pensamento, nada mais existe. E democracia, essas de cartinha da USP, essas de centrinho integrado do TSE, essas dos ministériozinhos da verdade instalados aí nas controladorias gerais da União da Vida, essas aí são fake. Fake news, como eles gostam de dizer. Defesa da democracia, de fato, é o que nós fazemos aqui, Pitoli. É colocar a cara a tapa e falar o que a gente pensa. E só para reforçar, nós, como jornalistas, além de tudo, além da Constituição, estamos protegidos por uma jurisprudência criada pelo próprio STF em 2008, quando decidiu abolir a lei de imprensa antiga, da época do regime militar, que previa uma certa censura, a pedido do PDT, partido de extrema esquerda atual, e decidiu abolir a lei de imprensa para garantir o que dizia a Constituição, liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Portanto, por causa da decisão unânime dos ministros nessa ADPF 130, estou aqui emitindo minha opinião e eu acho um absurdo que o governo brasileiro, na figura do presidente da República, esteja atacando a democracia e destruindo as instituições por dentro quando ele convoca a Polícia Federal para trabalhar para ele, particularmente. Ele estaria certo e pleno de razão se ele, ao se sentir ofendido por uma crítica, tivesse procurado um advogado particular para gastar dinheiro do seu bolso, do seu saláriozinho altíssimo, não dinheiro público de outras verbas, dinheiro do seu bolso, para processar o Ricardo Gomes ou qualquer outra pessoa que o tenha criticado por injúria, calúnia e difamação, se couber esses crimes no que foi dito na crítica feita pelo Ricardo Gomes. Porque injúria, calúnia e difamação são crimes previstos no nosso Código Penal. Então qualquer pessoa que se sinta injuriada, caluniada ou difamada por um comentário mais ácido de um adversário político
político pode sim processar. E aí é legítimo, é democracia, é exercício da democracia e é justiça funcionando plenamente. Agora, colocar a Polícia Federal, que deveria estar investigando crimes de fato, para investigar adversários políticos pelo que eles estão falando, e o duro é que não é o primeiro caso, né? Começou tempos atrás, anos atrás, eu lembro do ministro Alexandre de Moraes abrindo uma investigação, mandando prender, aliás, mandando deter, né, para depoimento obrigatório, um cidadão que num bar comentou algo sobre o Alexandre de Moraes, e nesse mesmo bar estava um segurança do Alexandre de Moraes que foi lá fazer a fofoquinha. Aí ele ataca a democracia, ataca as instituições, usa para si o que é do Estado brasileiro, patrimonialismo, né, escancarado, usa para si e resolve investigar o cidadão que no bar estava falando mal dele. Imagine se essa moda pega. Não podemos normalizar os ataques à liberdade de expressão que vem ocorrendo por força de um judiciário aparelhado por Lula e Dilma ao longo de anos e que agora estabeleceu uma ditadura da toga no Brasil, muito menos pelo presidente da República eleito pelas urnas eletrônicas. Volto com você, Pitoli.